Olá, gente. Eu sou o pastor Lauro Rossini Tonicar, sou membro da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. O tema que eu vou discorrer é o perfeito critério de Deus. Qualquer pessoa inteligente sabe que Deus existe e que é perfeito em tudo que faz. Por exemplo, ao permitir que os homens pecassem, ficassem perdidos, para depois vir resgatar os que crescem nele, pagando o preço desse resgate na cruz e assim transformando-os de simples criaturas a filhos seus para viverem com ele as bênçãos da eternidade. Do ponto de vista humano, o critério é um juízo de valor, que dá condições para se decidir entre o que convém ou não, entre o verdadeiro e o falso e entre o que se deve fazer ou não. Sendo criteriosos, podemos tanto nos proteger daquilo que nos prejudica, como para obtermos os elevados ideais e outros grandes resultados que a vida nos oferece. E mesmo que procuremos ser muito criteriosos nas escolhas, às vezes falhamos. Uma das mais sérias situações das quais se falham no critério é quando não se valorizam adequadamente os propósitos que Deus tem para com todas as pessoas, conforme requer as Escrituras Sagradas. Por exemplo, quando o Evangelho descreve que quem crer e for batizado será salvo e quem não crer será condenado. Muitos não estão levando isto em conta. Por outro lado, Deus é perfeitamente criterioso, infalível, santo e justo em tudo que faz para o bem de toda a humanidade. Por exemplo, Deus não criou os homens e mulheres para que no pecado da desobediência vivessem infelizes e jogados no mundo, e nem para salvar apenas uma parcela deles e deixar a outra parte sem chances. Nesse caso da salvação, o perfeito critério de Deus é amplo e universal, tanto no seu desejo como no seu poder para salvar. Por exemplo, o apóstolo Paulo descreve na sua primeira epístola a Timóteo, no capítulo 2, verso 4, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E quanto ao poder, o apóstolo João descreve na sua primeira epístola, no capítulo 2, que Jesus Cristo crucificado é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. Portanto, o critério de Deus se dá no seu amor e sofrimento por intermédio de Jesus Cristo crucificado. É o que diz o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o critério dos homens e mulheres se dá no arrependimento e fé, conforme diz Marcos, no capítulo 1 do seu Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho, isto é, no reconhecimento do que lhes foi feito na cruz do Calvário. E o evangelista Mateus também descreve o que Jesus Cristo disse no capítulo 7. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Ou seja, quanto à nossa trajetória por esta vida, há dois caminhos a seguir. O primeiro é o caminho espaçoso do mundanismo, das libertinagens, dos pecados, das corrupções, das explorações sociais e dos crimes de toda ordem, e que muitos imprudentes percorrem esse caminho. Porém, é o caminho que leva à perdição. O segundo é o caminho estreito da educação, da decência, do respeito, da santidade e da igreja, e são poucos os que percorrem por ele. Porém, é o que conduz à salvação. Desses dois caminhos, Jesus não disse, sigam qual deles vocês quiserem. Ao contrário, o Senhor, que é perfeitamente criterioso, disse, sigam o caminho estreito, com suas recompensas, e evitem o caminho espaçoso com suas consequências. E por último, a Epístola aos Hebreus, no capítulo 3, verso 15, criteriosamente ainda nos adverte dizendo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração.
Compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos ajudem a promover o reino de Deus no mundo. Inscreva-se no canal, digitem Pastor Lauro, entre parênteses, Batista. Nós agradecemos pela gentileza e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os que temem a Deus.